posição social dos seus membros, nas capacidades humanas, mas ela tem a sua capacitação advinda do poder e unção do Santo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. E é interessante porque, veja, ele não está falando do Espírito Santo em mim, que significa a nova vida, que significa o novo nascimento, que significa que uma pessoa é do Senhor, mas ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, que indica sempre unção, capacitação e poder. Sempre que as Escrituras colocam o Espírito do Senhor sobre alguém, elas indicam capacitação, unção. Só lembrando o texto que a gente sempre lembra de Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia. Ou seja, não é o Espírito Santo só que nos faz nascer de novo, mas também é o Espírito Santo sobre nós que nos capacita para vivermos a missão, para realizarmos a missão que o Senhor tem para nós. O Espírito do Senhor está sobre mim. Agora é interessante, como receber essa capacitação? É fácil falarmos. O Espírito Santo deve capacitar a igreja. Creio que todos pregam isso. Ninguém deixa de pregar dessa forma. É o Espírito Santo quem capacita a igreja para a sua missão. É o Espírito Santo quem capacita a igreja para cumprir o que Deus quer dela. Mas como então receber mais do Espírito Santo? É interessante que Lucas trabalha muito essa questão. De todos os evangelistas, é aquele que o Senhor escolheu para nos trazer o ensino acerca do Espírito Santo, usando a igreja para a sua missão. Isso começa, se você quiser me acompanhar, por favor, no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, versículos 21 e 22. Batismo de Jesus. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Vejam, o Espírito Santo não precisava fazer Jesus Cristo nascer de novo. Mas o Espírito Santo, já que ele como homem se limitou, se esvaziou de sua divindade, o Espírito Santo precisava fazer o que com Jesus? Vir sobre ele, para capacitá-lo para a sua missão. Agora, Lucas é o único que conta um detalhe, e o Espírito Santo é quem faz isso, tenho absoluta certeza. É o único que diz: e estando ele a orar. Estando ele a orar. Isso não tem nos textos paralelos de Mateus, de Marcos e de João. Lucas é o único que traz esta expressão: estando ele a orar. O Espírito Santo nos quer ensinar como ter mais do Espírito Santo, como o Espírito Santo estar sobre nós, nos capacitando. Não apenas em nós, todos nós temos o Espírito Santo em nós, novo nascimento. Ninguém é crente se não tem o Espírito Santo dentro dele. Ninguém pode confessar Jesus como Senhor. Mas nós precisamos também da capacitação do Espírito, e estando ele a orar. Veja o capítulo 11 de Lucas. Lucas é quem nos ensina como termos mais do Espírito Santo, como sermos capacitados pelo Espírito Santo. Versículo 13, capítulo 11, versículo 13. Olha que interessante, também Lucas é o único que tem esta expressãozinha. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo
àqueles que lhe pedirem. Oração de novo. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Oração. Pedir. Mas, não contente com isso, vamos para Atos dos Apóstolos, que é o segundo livro de Lucas, né? Vocês sabem que o livro dos Atos dos Apóstolos é o segundo volume do Evangelho de Lucas. Pode, só depois, não vamos ter tempo aqui, mas você veja o início dos dois, tanto de Lucas quanto de Atos, e você vai ver que são uma obra em 2 volumes, o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos. Só ler o comecinho ali, os primeiros versículos do capítulo 1, tanto de Lucas quanto de Atos, e você vai chegar a essa conclusão. Mas é interessante que logo no começo a promessa de Jesus que o Espírito Santo viria sobre aqueles seus discípulos. Aí no capítulo 1, versículo 14, o que eles estavam fazendo o tempo todo? Todos estes perseveravam unânimes em oração. E vejam, ele usa um tempo para dizer que era o costume, era o hábito deles. Perseveravam. A palavra já indica uma coisa contínua e o próprio tempo verbal também indica uma coisa contínua. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Ora, quando eles estavam perseverando unânimes em oração, no mesmo lugar, capítulo 2, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que aconteceu? De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. A imagem é uma metáfora, claro, ninguém vai precisar ficar vendo pomba, como foi com Jesus, a metáfora, ninguém vai precisar ficar vendo língua de fogo, uma metáfora sobre a igreja, mas o importante, o Espírito Santo do Senhor sobre eles. Quem? Todos os que perseveravam unânimes em oração. Capítulo 4, versículo 31 de Atos. Tendo eles orado, tremeram o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Tendo eles orado. Ora, o que o Espírito Santo está querendo falar para nós através de Lucas? Tanto no seu Evangelho, quanto no livro de Atos dos Apóstolos. Quem nos capacita? O Espírito Santo. Como nós podemos ser capacitados? Orando. A oração é a chave da capacitação para que a igreja cumpra a sua missão.